antes da visão. Antes de você ver a praia, você sente sal, algas podres e algo pior. Ferro quente misturado com sangue velho. Um garoto ainda sem barba está ajoelhado na areia, as costas curvadas, a túnica grudada no corpo como pele molhada. Ele não tem espada, não tem exército, só tem palavras. E mesmo assim ele escreve, não com tinta, com o dedo, arranhando letras no chão úmido, enquanto mosquitos se alimentam do seu pescoço e uma ferida na coluna lateja como brasa. Ao redor, homens armados observam em silêncio. Guerreiros que, se decidirem, podem rasgar seu corpo em minutos e pendurar o que sobrar como aviso. Perto dali, uma fogueira crepita com cheiro de gordura, e num canto do acampamento há uma corda com nós. Não é para prender carga, é para prender gente. Ele respira, engole a náusea e escreve mais rápido. A maré vai apagar tudo, mas ele escreve como se cada palavra fosse um último golpe contra a morte, porque ele sabe de uma verdade que dá satisfação e dá horror ao mesmo tempo. Às vezes, o santo nasce, exatamente onde a humanidade parece mais suja. E esse garoto, que você vai conhecer agora por inteiro, vai ser chamado de apóstolo do Brasil. Você quer entender por que a igreja no Brasil o venera? Então segura firme, porque a história de São José de Anchieta, 1534-1597, não é uma linha reta de bondade e milagres, é uma estrada que atravessa febre, guerra, traição, choque cultural, dor física e um rival que parecia impossível de enfrentar. Gente, poderosa, armada, convencida de que Deus estava do seu lado. Enquanto fazia o inferno na terra, a tensão começa muito antes da praia, muito antes do Brasil. Começa num lugar onde o mundo era pequeno, frio e cheio de medo. José nasce em 1534, em San Cristóbal de la Laguna, nas Ilhas Canárias. Para muita gente aquilo era periferia, um pedaço de terra no Atlântico, entre a Europa e os mistérios. Para ele, era um porto de ecos, navios chegando com histórias que cheiravam a piche e risco, homens falando de oceanos que engolem, gente de ilhas descobertas, onde o ouro parecia brilhar mais que a consciência, e de guerras religiosas que não tinham rosto. Só tinham fogueiras. O menino cresce ouvindo dois tipos de voz. A primeira é a voz da casa. Disciplina, fé, a ideia de que a vida só tem valor se estiver amarrada a algo maior. A segunda é a voz do cais. Ambição, aventura, a promessa de um mundo enorme onde um jovem pode virar alguém, ou desaparecer sem deixar nome. José aprende cedo a ser observador, aprende o peso de uma frase, aprende que uma história bem contada muda o que as pessoas querem e o que elas toleram. Ele também aprende cedo demais que a piedade não é suave. Às vezes ela exige que você suporte o que o corpo não aguenta, e o corpo dele já começa a trair. Ainda jovem, José desenvolve um problema sério na coluna, uma deformidade dolorosa, incapacitante. Não é dor de mau jeito, é dor que morde por dentro, que rouba o sono, que te humilha no meio de gente saudável. A cada passo, o corpo lembra: você não é invencível. Você não vai ser cavaleiro? Você não vai ser soldado. Você não vai dominar o mundo no braço. Mas existe uma ironia cruel nisso. Quando a vida fecha uma porta, às vezes abre um corredor estreito que leva direto ao destino. José vai estudar em Coimbra, em Portugal. E Coimbra, naquele tempo, não é só uma cidade universitária. É um laboratório de impérios. Lá, ideias circulam como lâminas. Humanismo, teologia, política e um medo crescente de que o mundo esteja se partindo em dois. Fé contra fé, igreja contra igreja, um continente inteiro em disputa. É ali que ele encontra a companhia de Jesus, os jesuítas. E para um jovem com dor constante, essa ordem tem algo assustador e irresistível. Disciplina radical, missão, foco, uma espécie de guerra onde a arma é a palavra e a vitória é a alma. José entra, e entra de um jeito que não é romântico. Não é o chamado em forma de música celestial, é uma escolha dura, quase cirúrgica. Se o meu corpo não me dá glória, então que a minha vida dê sentido. Ele se torna noviço, estuda, aprende latim, retórica, teologia, e aprende uma coisa que vai definir sua história. Língua é poder. Quem controla as palavras controla as pontes. E quem controla as pontes decide quem atravessa e quem cai no rio. Enquanto isso, do outro lado do oceano, o Brasil é um som distante, mas um som cada vez mais urgente.
O território é imenso, disputado, violentamente cobiçado, e não é só cobiça de madeira e açúcar, é cobiça de influência, de território e de almas. Os relatos chegam. Aldeias incendiadas, alianças frágeis, colonos que tratam gente como mercadoria, doenças que cortam comunidades inteiras como foice, e no meio disso, uma batalha invisível. Franceses tentando fincar bandeira e fé onde Portugal quer reinar sozinho. E aqui nasce o primeiro grande antagonista da história. O competidor ideológico, o rival que muda o tabuleiro. Porque não se trata apenas de portugueses contra indígenas, isso seria simples demais e a realidade é sempre mais amarga. Trata-se também de europeus contra europeus, cada um dizendo que carrega a verdadeira luz, enquanto usa a sombra como ferramenta. Em Coimbra, José ouve falar da ameaça francesa com uma mistura de espanto e raiva. Não por nacionalismo barato, mas porque para a coroa e para a igreja, perder o Brasil seria perder uma fronteira de mundo. E para os jesuítas, seria perder uma imensa missão. Ele ainda é jovem, ainda frágil, ainda com dor. E mesmo assim, aceita o impossível. Embarcar para o Brasil, em 1553, com a segunda missão jesuíta, seguindo o padre Manuel da Nóbrega. É aqui que o filme muda de cor. O navio não é só madeira e vela. É um estômago flutuante cheio de suor, vômito, medo, rezas repetidas como martelo. No porão, comida estraga. A água apodrece. A privacidade desaparece. E a dor na coluna vira companheira de ferro. Cada balanço do mar é um golpe. Mas a mente dele acende. Ele começa a entender, ainda no oceano, que missão não é turismo espiritual. Missão é entrar em lugares onde a humanidade está crua e continuar humano mesmo assim. Quando finalmente avista a terra, não é um paraíso. É um litoral lindo e assustador, verde que parece infinito, e um silêncio que não é paz. É um silêncio de território que ainda não pertence a ninguém, e por isso pode virar campo de caça. Em São Vicente ele vê o que os livros não mostram. Vê a mistura de mundos que não se encaixam, vê colonos pobres com olhos duros, vê senhores de engenho com poder, vê indígenas tratados como aliados num dia e como presa no outro. E, mais tarde, vai sentir o impacto de um sistema que transforma corpo humano em ferramenta. A escravidão, a exploração, a lógica do lucro acima da vida. E aqui entra um detalhe que muita gente ignora. Anchieta não chega como um santo pronto. Ele chega como um jovem intelectual com dor crônica. Num mundo onde a violência é normalizada, ele precisa aprender a ser útil. Precisa aprender a não quebrar. A primeira grande batalha dele não é contra franceses, nem contra guerreiros. É contra a incompreensão, porque ele não fala a língua do povo que precisa alcançar. E José faz o que poucos fariam. Ele se joga na língua como quem se joga num rio gelado. Aprende o tupi com fome e humildade. Aprende ouvindo, repetindo, errando, sendo corrigido por quem não tem status na colônia. E pouco a pouco constrói uma ponte que muda tudo. Ele se torna um homem capaz de atravessar mundos, só que atravessar mundos tem preço. Quanto mais ele se aproxima das aldeias, mais ele se depara com práticas que, para um europeu do século XVI, parecem choque puro. Rituais, guerra entre grupos, punições, alianças que mudam rápido. E por outro lado, quanto mais ele observa os próprios colonos cristãos, mais ele vê algo que dá nojo. Gente que reza e explora na mesma respiração, gente que fala de salvação e amarra pessoas em troncos, gente que chama brutalidade de necessidade. É aí que o conflito começa a apertar o pescoço da história, porque José percebe que evangelizar não é só convencer indígenas, é também enfrentar o cristianismo violento e hipócrita de parte da colônia. E isso é mexer com interesses, dinheiro e poder. É comprar briga com gente que não gosta de ser contrariada, gente que tem armas, gente que tem influência. O jovem jesuíta, com a coluna torta e a mente afiada, começa a virar uma pedra no sapato de quem quer um Brasil de chicote. Mas o rival maior ainda está vindo. E ele está chegando pelo mar, com sotaque francês e a ideia de que o Brasil pode ser outra coisa. Sob outra fé, sob outra bandeira, enquanto Anchieta se dedica a aprender, ensinar e organizar, os rumores crescem. Franceses se aproximando, alianças indígenas se formando. E um tipo de guerra que não é só de pólvora, é de confiança. E então, em 1554, nasce um pequeno núcleo que vai virar símbolo.
a fundação de um colégio em Piratininga, embrião do que seria São Paulo. Parece administrativo, parece educação, mas na verdade é estratégia de sobrevivência. Formar gente, criar referência, estabelecer presença, impedir que tudo vire terra de ninguém. Anchieta não é só padre, ele vira professor, vira escritor, vira alguém que organiza o caos com palavras. E as palavras dele, naquela terra, não são poesia de salão, são ferramentas, são cordas lançadas sobre abismos. Ele escreve para ensinar, para convencer, para construir uma forma de convivência que não seja só espada. Só que o abismo responde: por que a violência não fica impressionada com gramática? As tensões com grupos indígenas aumentam, especialmente quando alianças com franceses alimentam resistência contra os portugueses, e aqui o cenário fica perigosamente moderno. Desinformação, boatos, traições, acordos quebrados, um dia alguém é aliado, no outro é inimigo. A colônia é um barril de pólvora em clima úmido, e quando a pólvora não explode, ela apodrece. E o cheiro é pior. Anchieta começa a viajar entre aldeias, e viajar ali não é estrada com placa. É mata, é lama, é febre, é animal peçonhento, é fome. É caminhar com o coração acelerado, porque qualquer sombra pode ser emboscada. E mesmo assim, ele vai. Porque a missão não permite covardia confortável, um detalhe humano que torna tudo mais intenso. Ele não está blindado pela dor. Ele sente medo, ele sente cansaço, ele sente nojo, ele sente raiva. Mas ele também sente algo mais forte. Um tipo de propósito que faz o corpo obedecer quando a lógica mandaria desistir. E é exatamente por isso que a história dele começa a ganhar a forma de mito. Ele escreve peças teatrais para catequese, cria recursos didáticos, organiza a vida religiosa e educativa, e ao mesmo tempo observa o jogo maior. O Brasil é um tabuleiro onde não existem apenas santos e demônios. Existem humanos, e humanos têm ambição. E então acontece o primeiro grande twist interno. José percebe que o maior perigo para a missão não é só a floresta, nem a guerra indígena, nem o francês distante. É o colono do mesmo lado, porque o colono que explora destrói qualquer palavra que o missionário tenta plantar. Como você fala de amor se o civilizado ao lado prende gente como animal? Como você fala de Deus se o batismo vem na mesma mão que segura o chicote? E quando Anchieta começa a tocar nesse nervo, quando começa a incomodar, ele ganha inimigos silenciosos, gente que sorri na frente e rosna por trás, gente que preferia um padre decorativo, não um padre que atrapalha o negócio, mas o rival principal ainda está se formando em carne e osso. A presença francesa na Guanabara, a chamada França Antártica, e o choque religioso e político que isso traz. E é aqui que a tensão dá o salto, porque de repente não é só a sobrevivência de aldeias, é a sobrevivência de uma visão de Brasil. E José, o jovem que começou como estudante em Coimbra, vai ser empurrado para o centro de uma disputa onde a fé vira arma, a diplomacia vira roleta russa e um erro pode custar centenas de vidas. A história está apontando para aquela praia do começo, para o momento em que palavras na areia vão valer mais do que metal. E você ainda não viu nada. Quando José percebe que o Brasil não é cenário, é faca, ele começa a mudar por dentro. No começo, ele ainda carrega uma espécie de fé de biblioteca. Certezas alinhadas, frases bonitas, a sensação de que se você explica bem, o mundo se organiza. Só que a Terra Nova tem um jeito cruel de ensinar. Ela não discute com seus argumentos, ela te testa. Ele vê um homem morrer de febre em poucos dias, o rosto ficando cinza como cinza de fogueira. Vê crianças com barriga inchada de fome. Vê soldados rindo depois de uma vitória que deixa corpos espalhados como troncos. Vê missionários exaustos tentando segurar uma paz que escorre por entre os dedos. E em certos dias, o pior. Ele se vê diante de um espelho invisível e pergunta, com a honestidade que dói: eu vim para salvar? Ou para ser engolido? A dor na coluna não dá trégua. Pelo contrário, ela parece aproveitar cada subida, cada trilha, cada noite mal dormida. O corpo de Anchieta vira um lembrete constante de fragilidade. E isso, em vez de destruir, esculpe. Porque existe uma transformação silenciosa que só acontece quando o corpo não te deixa esquecer que você depende de algo maior. Ele começa a acordar antes do sol, quando a mata ainda respira frio e o mundo está úmido como um animal. Enquanto outros se viram para tentar dormir mais um pouco, ele se senta,
respira curto e reza. Não é reza de conforto. É reza de combate, como quem segura uma vela acesa numa casa prestes a desabar. Às vezes, ele reza com raiva, e é aí que começa a conversão de verdade. Não a conversão do eu concordo com a fé, mas a conversão do eu vou pagar o preço da fé. Os jesuítas, naquele tempo, não eram uma ordem de gente leve. Eles eram disciplinados, estratégicos, quase militares, só que em vez de mapa de guerra, tinham mapa de almas. Manuel da Nóbrega, mais velho, mais calejado, observa Anchieta e percebe duas coisas. Aquele jovem tem fogo na cabeça e um corpo que pode quebrar a qualquer momento. Só que Nóbrega também percebe algo raro. Quando Anchieta fala, ele não fala para brilhar. Ele fala para ligar mundos. E essa diferença muda tudo. O maior milagre de Anchieta, nessa fase, não é sobrenatural, é linguístico. Ele trata a língua tupi como se fosse uma chave mestra. Ele aprende com uma humildade que irrita os arrogantes. Aceita ser corrigido, aceita parecer bobo, aceita repetir a mesma frase até a boca acertar o som. E quando ele começa a entender, não só palavras, mas o ritmo, os gestos, os olhares, ele descobre uma coisa desconcertante. A fé não entra num povo como um navio entrando num porto. Ela entra como água entrando numa madeira. Devagar, por dentro, mudando a estrutura. E isso exige tempo. Tempo é exatamente o que o Brasil não tem. Porque a colônia vive num estado de tensão permanente, uma paz frágil, feita de acordos por interesse. E como sempre, onde há interesse, há alguém puxando a corda. Do lado francês, cresce a ousadia. Do lado português, cresce o medo de perder território. Entre povos indígenas crescem alianças, vinganças antigas, desconfianças novas, e entre os próprios colonos portugueses cresce uma brutalidade prática, que se justifica com frases curtas e olhos frios. É nesse cenário que Anchieta vai descobrindo quem é o seu rival mais perigoso. E não é apenas a França. O rival mais perigoso é a lógica que diz: gente é ferramenta. Essa lógica tem rosto, tem chapéu, tem botas, tem carta assinada. Ela aparece em conversas sussurradas nos cantos, nos olhares de quem mede corpos como se mede boi. Aparece na pressa em prender, punir, dar exemplo. Aparece no modo como certas pessoas falam de indígenas como se falassem de pragas. E aparece de forma ainda mais nauseante quando alguém faz isso e depois se ajoelha para rezar como se nada tivesse acontecido. Anchieta começa a bater de frente, não com espada, com insistência. Ele tenta convencer. Tenta mediar, tenta criar condições para que aldeias não sejam esmagadas por interesses econômicos. Ele sabe que se a missão for confundida com domínio e exploração, tudo apodrece, e a podridão, quando pega, não some, vira tradição. Só que a insistência tem custo. A cada vez que ele defende um indígena contra abuso, ele compra a antipatia de alguém armado. A cada vez que ele fala de paz, alguém o chama de ingênuo. A cada vez que ele prega humanidade, alguém ri e diz com uma sinceridade horrível: aqui não funciona assim. E Anchieta vai descobrindo uma coisa que poucos aprendem sem cicatriz. Fazer o bem em território violento não te torna popular, te torna alvo. Nóbrega e outros jesuítas percebem o risco, tentam dosar, mas o Brasil não é lugar de dosagem. Ou você vira parte do mecanismo, ou você vira obstáculo. Anchieta vira obstáculo. E o obstáculo, quando não pode ser removido com argumentos, costuma ser removido com ameaça. Nessa fase, ele começa a viver uma rotina que parece um filme acelerado. Aulas, catequese, visitas, confissões, viagens, negociações, e noites em que ele escreve como se estivesse correndo contra o tempo, escreve poemas, escreve peças, escreve anotações da língua, escreve cartas. O papel vira extensão do corpo, uma espécie de segunda coluna, já que a primeira falha, e tem um detalhe que deixa tudo mais intenso. Ele é jovem, ele não tem a autoridade natural de um ancião, ele precisa conquistar cada centímetro de respeito. E num mundo que respeita mais força do que compaixão, isso é um caminho ingrato. Ao mesmo tempo, a fé dele amadurece num ponto estranho. Quanto mais ele vê horror, mais ele se recusa a abandonar a ideia de que a vida humana tem dignidade, não porque o mundo mereça, mas porque se ele abandonar isso, ele vira cúmplice. É aqui que acontece o segundo grande twist. O missionário começa a se tornar, inevitavelmente, também um político. Não político de palanque, político de sobrevivência.
Alguém que entende o tabuleiro e tenta mover peças para evitar massacre, e isso o coloca no meio de um fogo cruzado, porque do lado francês não havia apenas invasores, havia alianças, havia promessas, havia a tentação de uma alternativa, um Brasil que não fosse apenas extensão de Portugal, e junto disso havia também disputas religiosas, diferenças doutrinais e um jogo de persuasão que tentava capturar corações antes de capturar terras. Anchieta entende. Se a palavra é arma, então a guerra já começou. Só que ainda não chamaram de guerra. Ele começa a ouvir relatos sobre pregadores franceses, sobre acordos na costa, sobre a Guanabara virando palco de uma disputa que pode mudar tudo, e percebe que a missão jesuíta pode ser esmagada entre dois extremos. De um lado, a exploração cristã que desmoraliza o evangelho, do outro, a influência estrangeira que quer fincar bandeira e fé em território disputado, e no meio disso tudo, o povo, gente real, gente que sangra, gente que perde família, gente que não pediu para virar peça num jogo europeu. É aí que Anchieta começa a carregar uma pergunta que vai virar a marca dele. Como salvar sem destruir? Em certos dias, essa pergunta vira um peso tão grande que ele quase quebra. Há noites em que ele se deita e sente o corpo inteiro pulsar dor. E a mente, em vez de descansar, repassa cenas. Uma aldeia em chamas. Um menino assustado, um colono rindo, um soldado limpando a lâmina. Ele fecha os olhos e tenta rezar, mas as imagens vêm como ondas. Ele sente um tipo de repulsa que não é só moral, é física. Como se o estômago rejeitasse o mundo, e ainda assim ele levanta no dia seguinte, não porque é forte, mas porque já entendeu que a missão não é um sentimento. É uma decisão repetida. A convivência com os indígenas aprofunda algo nele. Ele percebe valores, códigos, lealdades e até formas de coragem que a Europa não ensinou. Ele encontra hospitalidade onde esperava hostilidade, encontra sabedoria onde esperava atraso, e isso o transforma num ponto sensível. Ele passa a defender a ideia, perigosíssima naquela colônia, de que aqueles povos não são matéria-prima, e sim pessoas com destino, voz e alma. Essa posição irrita uma parte dos colonos. Alguns o toleram porque ele traz ordem e educa, outros o odeiam porque ele atrapalha a exploração. E ódio, quando cresce, procura justificativa. Alguém começa a espalhar que os jesuítas querem poder demais, que estão protegendo o índio demais, que estão criando um estado dentro do estado. Boatos se espalham como fogo em palha seca, principalmente onde ninguém quer olhar para a própria culpa. Anchieta passa a ser observado. Ele sente isso no modo como conversas param quando ele se aproxima, no jeito como alguns o tratam com um respeito falso, com um sorriso que não chega nos olhos, no jeito como certas perguntas parecem inocentes, mas são armadilhas. Padre, o senhor acha mesmo que eles são como nós? E por trás, a intenção. Medir até onde você é perigoso. Mas o perigo não é só social, é real, físico, imediato. As trilhas são longas. As alianças são frágeis. Um grupo pode decidir que a presença dele é ameaça. Um colono pode decidir que um acidente resolve o problema. E no fundo, Anchieta sabe. Aqui, justiça é uma coisa que depende de quem está com a arma. É nessa atmosfera que a fé dele dá um salto ainda mais fundo. Ele começa a aceitar, de forma concreta, a possibilidade de morrer jovem. Não como drama, como cálculo. E paradoxalmente, essa aceitação o torna mais livre. Ele para de negociar com o medo. Se for para morrer, que seja tentando impedir o pior. Essa liberdade, porém, também o torna mais perigoso para os poderosos. Porque um homem que não pode ser comprado e não tem medo de perder a vida, é difícil de controlar. E o tabuleiro se aproxima do ponto de ruptura. A disputa com franceses e seus aliados indígenas começa a apertar. Rumores de ataques, de emboscadas, de expedições punitivas. A colônia vibra com ansiedade. Cada lado se arma, cada lado justifica. E a justificativa quase sempre tem o mesmo tom. É necessário. Quando a palavra necessário vira desculpa, a crueldade ganha passaporte. Anchieta tenta agir como ponte, mas pontes, em guerra, são os primeiros alvos. Ele e Nóbrega precisam conversar com lideranças indígenas, precisam evitar que a região exploda em sangue, precisam negociar. E negociar ali é pisar em cacos de vidro. Uma frase errada pode ser interpretada como insulto. Um gesto errado pode ser visto como mentira, e uma mentira, naquele mundo, se paga com morte. Anchieta se prepara para algo que ele não escolheu,
mas que o destino empurra. Ele vai ter que encarar o núcleo do conflito, e encarar, não como professor, mas como enviado, como mediador, como alguém que coloca o próprio corpo na linha de fogo para tentar segurar a avalanche. E aqui a história volta a cheirar a mar, porque quando uma paz frágil precisa ser assinada com sangue, alguém tem que ser moeda. E José de Anchieta está prestes a ser colocado no lugar mais perigoso que existe. Entre um povo que desconfia, um império que exige resultados e um inimigo que sabe usar alianças como lâmina. A praia do começo não era metáfora, era aviso. A decisão acontece como acontecem as piores decisões, sem aplauso, sem cerimônia, sem certeza de volta. Não é heróico no sentido bonito, é prático, frio, necessário. O confronto na região da Guanabara se intensifica. A presença francesa, as alianças com grupos indígenas inimigos dos portugueses e a ameaça de uma guerra aberta criam um nó tão apertado que qualquer puxão estoura. Do lado português, cresce a pressão por uma solução militar. Do lado indígena, cresce a raiva e a desconfiança. Promessas quebradas, violência, captura, humilhação. No meio, os jesuítas tentam evitar que o Brasil vire um corredor de cadáveres. E então alguém diz a frase que muda a vida de Anchieta. Precisamos de um refém. Refém. A palavra tem um gosto ruim na boca. Não é martírio romântico, é moeda humana. Anchieta entende na hora. Se eles precisam de um refém, o refém vai ter que ser alguém que o outro lado considere valioso e confiável. Alguém que represente compromisso, alguém que, se morrer, terá peso. Ele, aquela liberdade que ele conquistou ao aceitar a morte, agora cobra sua taxa. Ele vai, junto com outros enviados, para negociar com os tamoios e seus aliados. As conversas são tensas. Não existe clima amistoso. Existe gente armada, olho vivo, silêncio que lateja. Existe a memória de ataques e vinganças. Existe uma pergunta pairando no ar, sem ser dita. Por que não matamos vocês agora? Em certo ponto, para garantir que as negociações não virem emboscada, Anchieta fica entre eles como garantia, sem proteção, sem imunidade, preso por acordo, que é o tipo mais frágil de corrente. E aí voltamos ao começo, só que agora com a câmera bem perto do rosto dele, a praia, a areia úmida, o cheiro do mar misturado ao cheiro do acampamento. Fumaça, gordura, suor, sangue. Ele escuta risadas em algum lugar e não sabe se são de brincadeira ou de crueldade. Vê armas, vê olhares, vê gente avaliando a distância entre a vida e a morte, como se avaliasse o peso de uma fruta. E ele faz algo inesperado, quase absurdo. Ele escreve, não por vaidade, por sobrevivência mental, para manter o foco, para não enlouquecer com a espera, mas o que ele escreve vira um dos símbolos mais fortes da história dele. Ele compõe versos, uma oração, um poema, registrando sua devoção e sua entrega. A maré apaga, ele reescreve. Apaga, ele reescreve. O oceano vira editor cruel, e ele insiste como se cada linha fosse um pacto. Só que não é só poesia, é estratégia psicológica. É um homem se mantendo inteiro num lugar onde tudo tenta te reduzir à carne. E nesse ponto, acontece um twist que pouca gente enxerga. O refém começa a influenciar os carcereiros. Porque Anchieta não está ali só com medo. Ele está ali com presença. Ele fala, ele ouve, ele aprende mais. Ele tenta convencer, não com superioridade, mas com a lógica da dignidade. Vocês não são monstros. Não precisam fazer monstruosidade. Ele tenta costurar algo que parece impossível. Uma paz que não seja só pausa. E isso irrita alguns. Sempre existe alguém que ganha com a guerra. Sempre existe alguém que quer o sangue porque o sangue dá status, dá poder, dá vingança. Dentro do próprio mundo indígena, havia lideranças e guerreiros que viam a negociação como fraqueza, como traição, como chance perdida de esmagar o inimigo. Do lado português, também havia quem preferisse a solução final da espada. O rival, então, se revela em sua forma mais perigosa. Não é uma pessoa só, é uma força. É o partido da guerra. Mas para manter a história com rosto, porque o drama precisa de um antagonista claro, pense nesse rival como uma figura que se repete, com máscaras diferentes. Um líder que diz paz e pensa controle. Um guerreiro que diz honra e pensa vingança. Um colono que diz fé e pensa lucro. Um comandante que diz ordem e pensa terror. Essa figura, esse rival, tenta sufocar qualquer ponte.
E o refém, se atrapalha, vira exemplo? Anchieta vive dias que não parecem dias, parecem uma longa febre consciente. Ele sabe que qualquer palavra pode ser interpretada como insulto, qualquer silêncio pode ser entendido como desprezo, qualquer olhar pode ser lido como desafio. Ele mede cada gesto como quem caminha sobre lâminas. E mesmo assim, há momentos de humanidade no meio do horror. Ele vê gente cuidar de criança, vê gente dividir comida, vê risos verdadeiros, vê dor escondida, e isso o faz entender algo que vai moldar sua obra. O conflito não é bons contra maus, é gente contra gente, com medo, fome, história e feridas antigas. Quando finalmente as negociações avançam e ele é libertado, ele não sai dali intacto, sai mais velho por dentro. E o Brasil, ao redor, continua queimando. A guerra contra a presença francesa e seus aliados se intensifica. As forças portuguesas se organizam, e os jesuítas participam não como soldados, mas como apoio moral, político e, de novo, linguístico. A língua tupi vira ferramenta para construir alianças, reduzir mal-entendidos, negociar rendições, impedir massacres pontuais. Em cada contato, Anchieta tenta puxar o mundo para o lado da paz, mas a paz muitas vezes é só um intervalo entre ruínas, e a disputa com os franceses não é só por terra, é por narrativa. Quem é o civilizado? Quem é o invasor? Quem tem o Deus certo? Cada lado tenta dizer que o outro é herege, bárbaro, corrupto. E no meio, comunidades indígenas são pressionadas, atraídas, ameaçadas, como se fossem peça neutra num jogo que nunca pediu consentimento. Anchieta começa a pregar e ensinar com uma intensidade que parece desespero. Ele sabe que se não houver formação, se não houver um mínimo de estrutura, tudo vira caos permanente. Ele escreve uma gramática e materiais sobre a língua tupi, para os missionários, para a catequese, e isso vira uma arma silenciosa contra o apagamento. Registrar uma língua é reconhecer que ela existe, que ela é sistema, que ela é complexa. Para a mentalidade colonial mais arrogante, isso já era um tapa. Ao mesmo tempo, ele usa teatro e música para comunicar. E aqui entra um detalhe visual forte. Imagine um pátio de colégio em terra batida, crianças com olhos curiosos, algumas assustadas, outras rindo, e um padre magro, postura torta, transformando palavras religiosas em cena, gesto, canto. Não é entretenimento, é um método. Tocar onde a razão não chega, abrir espaço para entendimento. E isso funciona. Até o rival aparecer de novo, o rival, muitas vezes, aparece com roupagem oficial. Ordens para capturar indígenas sob pretexto de trabalho. Expedições que prometem paz, mas levam correntes. Colonos que exigem mão de obra e acusam os jesuítas de atrapalhar o progresso. Anchieta começa a se envolver em debates, cartas, pedidos, negociações. Ele não é só um missionário no mato. Ele vira alguém que influencia decisões. Isso o torna útil para alguns governantes e insuportável para certos interesses locais. E o conflito pessoal se acende. Um grupo de colonos e autoridades locais, que você pode enxergar como um partido econômico, vê os jesuítas como concorrentes, não concorrentes de fé. Concorrentes de controle, porque proteger comunidades indígenas, criar aldeamentos, educar, estabelecer regras, tudo isso limita a exploração direta. E para quem lucra com exploração, limite é inimigo. Anchieta, então, passa a viver um duelo constante com esse rival interno. Um duelo onde não há duelo formal. Há sabotagem, boato, pressão, há tentativas de reduzir o trabalho missionário à ingenuidade, há acusações de que os jesuítas manipulam os indígenas, há a tentativa de colocar o povo contra o padre, mas Anchieta conhece a fraqueza desse rival. Ele depende de ignorância e distância. Ele precisa que as pessoas não se entendam, precisa que a língua seja barreira, precisa que a desumanização continue. E Anchieta é exatamente o contrário. Um produtor de entendimento. Ele viaja, visita aldeias, consolida comunidades, organiza a vida religiosa, ensina, forma novos missionários. E faz isso com um corpo que não coopera. Às vezes ele precisa ser carregado, às vezes ele caminha com dor tão intensa que a respiração fica curta e o rosto endurece, mas ele segue. E aqui vem uma parte que dá aquele misto de admiração e repulsa. Porque a santidade, muitas vezes, não é bonita. Ela é insistência em meio à sujeira. Ele vê feridas abertas em corpos de gente castigada,
Vê doenças que deformam, vê fome, vê violência doméstica, abuso, alcoolização, desespero, vê a morte como rotina. E ao mesmo tempo, ele tenta exigir de si uma pureza quase impossível. Disciplina, castidade, oração, serviço, a tensão interna dele cresce. Como pregar amor num lugar onde o amor parece frágil demais? Como falar de perdão para quem viu a família morrer? Como pedir renúncia a quem nunca teve nada? E é justamente aí que ele se torna apóstolo no sentido profundo. Não porque ele vence o mundo, mas porque ele permanece ao lado do mundo, sem se tornar a pior parte dele. Uma reviravolta importante acontece na forma como ele passa a ser visto. Muitos indígenas começam a enxergá-lo não como português, puro e simples, mas como um tipo diferente de presença. Alguém que pode interceder, alguém que entende. Alguém que às vezes segura o braço do colono antes do golpe. Isso não significa que tudo vira harmonia, longe disso. Mas significa que Anchieta vira símbolo de uma alternativa possível. Uma convivência menos brutal, e símbolo, em tempos violentos, é alvo e é farol. Aos poucos, a fama dele cresce. E com fama vem o risco do mito, e também a chance de deixar marca. Ele se torna, em diferentes momentos, uma figura de liderança dentro da ordem. Mas mesmo quando sua responsabilidade aumenta, ele não vira homem de gabinete. Ele continua ligado ao chão, ao povo, à lama, à trilha, ao corpo, à palavra. E o rival, percebendo que não consegue derrubá-lo facilmente, muda de tática. Tenta desgastar, cansar, isolar. Fazer o tempo, fazer o serviço sujo. Só que Anchieta é teimoso como maré, e nesse ponto, a história dele começa a entrar na reta final de intensidade. O corpo enfraquece, mas a influência aumenta. As viagens ficam mais difíceis, mas as decisões se tornam mais importantes. E o Brasil que ele ajudou a moldar está se tornando cada vez mais um lugar onde a igreja e a colônia vão lembrar do seu nome. Uns com devoção, outros com incômodo. Porque ele provou, com a própria vida, que a fé pode ser ponte. E também pode ser afronta ao poder. E quando um homem vira afronta ao poder, o fim nunca é simples. O corpo começa a cobrar com juros. Não é uma queda dramática, de uma noite para outra. É um deslizamento lento, quase cruel, porque dá tempo de perceber cada pedaço de força indo embora. A dor na coluna, que antes era um espinho constante, vira uma espécie de ferro quente plantado dentro dele. As viagens ficam mais curtas, o descanso menos eficaz. A febre aparece com mais frequência, como se o próprio clima do Brasil, úmido, pesado, vivo, quisesse lembrá-lo de que ninguém vence a carne. E mesmo assim, José de Anchieta continua funcionando como se a morte fosse apenas mais uma tarefa na lista. Ele já não é o jovem que chegou em 1553. Agora é um homem cuja presença atravessou conflitos, negociações, fundações e feridas. Um homem que aprendeu o tipo de coragem que não se mostra em grito, se mostra em persistência. A essa altura, os rivais mudaram de forma, mas não desapareceram. Alguns franceses já foram expulsos de pontos estratégicos. O jogo político se rearranja, só que o partido da guerra continua vivo, porque ele não depende de um país. Ele depende de medo e de ganância. Em certos lugares, ainda há colonos que querem mão de obra a qualquer custo. Ainda há autoridades locais que preferem resultado à dignidade. Ainda há gente que transforma a religião em carimbo para legitimar violência. E Anchieta, mesmo enfraquecido, ainda representa o que irrita esse sistema. Limite moral. Só que agora ele também representa outra coisa. Memória. E memória é perigosa para quem constrói poder sobre esquecimento. Anchieta passa seus últimos anos alternando responsabilidades dentro da Companhia de Jesus com o trabalho direto nas comunidades. Ele escreve, orienta, visita, aconselha. E conforme a idade e a doença apertam, o tom dele ganha uma gravidade nova. Ele fala como alguém que já viu demais para acreditar em soluções fáceis. Há um tipo de noite que se repete. Ele deitado, respiração curta, ouvindo a chuva bater, sentindo o cheiro de mofo e vela, e lembrando da praia onde escreveu na areia, a maré apagando versos. Ele reescrevendo, apagando, reescrevendo, e ele entende que aquela cena era uma metáfora da própria vida. Tudo apaga. E ainda assim você escreve. Só que a vida dele não foi apagada, porque enquanto o corpo dele enfraquece, o nome dele cresce entre pessoas que o viram de perto, não como lenda distante, mas como presença concreta.
Aquele padre que falava nossa língua, aquele homem que entrou no mato sem arma, aquele que segurou a mão de quem estava morrendo, aquele que enfrentou o poderoso com calma e mesmo assim não cedeu. E aqui vem um twist final, amargo e realista. O reconhecimento quase sempre chega tarde para o próprio reconhecido. Anchieta não vive para ver a palavra santo colada oficialmente ao seu nome. Ele vive para ver a consequência. Comunidades formadas, uma cidade crescendo, onde antes era mato e tensão, uma língua registrada, uma memória espalhada em cartas, poemas, relatos. Ele vive para ver que sua insistência gerou raízes. E raízes, uma vez firmes, são difíceis de arrancar. Em 1597, já muito debilitado, ele está na capitania do Espírito Santo, na região de Heritiba, que hoje leva o nome de Anchieta. O cenário não é grandioso, não há coro celestial, há a realidade simples. Um homem exausto, que gastou a vida em deslocamento e serviço, chegando ao limite, e quando a morte chega, ela chega como o mar. Inevitável, sem pedir licença. Ele morre em 9 de junho de 1597, o impacto não é só emocional, é simbólico. Para muita gente é como se um pilar tivesse saído do lugar, para outros talvez seja alívio silencioso. Porque homens como ele incomodam até depois de mortos, mas para aqueles que o amavam, e para muitos que respeitavam sua coragem, a morte dele não encerra a história, ela abre outra fase, a do legado. E é aqui que a narrativa ganha seu último arco. Por que a Igreja no Brasil o venera tanto? Por que apóstolo do Brasil? Por que ele atravessou séculos e permaneceu? Porque o que Anchieta fez não foi apenas converter. Ele ajudou a construir uma linguagem de encontro, com todos os limites e tensões do seu tempo, sim, mas ainda assim uma linguagem, em que o outro não precisa ser apenas inimigo ou objeto. Ele foi ponte num mundo que preferia muro e corrente, e isso, em terra marcada por violência, vira ouro. Com o tempo, a reputação dele se espalha como acontece com certos nomes. Primeiro em histórias contadas ao pé do fogo, depois em relatos escritos, depois em memória institucional, a Igreja começa a tratar Anchieta como figura exemplar de missão, de sacrifício, de inteligência a serviço da fé. E não é só porque ele rezava muito, é porque ele se meteu no centro do conflito e pagou o preço do centro. As pessoas lembram do refém que escreveu na areia, lembram do professor que ensinava com teatro, música e língua. Lembram do homem que enfrentou o partido do lucro e da guerra com algo que parece fraco, mas não era. Consistência moral. E como sempre, quando alguém vira símbolo, a disputa continua em torno do símbolo. Alguns tentam reduzir Anchieta à ferramenta colonial, como se ele fosse apenas engrenagem do império. Outros tentam idealizá-lo como santo sem sombra, perfeito, sem contradição. A verdade, e é isso que torna a história dele tão cinematográfica, é mais incômoda. Ele viveu dentro de um sistema cheio de violência e desigualdade, tentou humanizar onde pôde e às vezes teve que negociar com a realidade para evitar mortes maiores. Isso não torna a figura dele simples, torna humana. E para quem venera santos, essa humanidade não diminui. Aumenta a força do exemplo. Porque santidade, no caso dele, não é ausência de lama, é caminhar na lama sem virar lama. Ao longo dos séculos a devoção cresce. Seu nome fica ligado a lugares, igrejas, escolas e a própria construção histórica de São Paulo e de outras regiões missionárias. Anchieta vira referência de catequese e educação, de diálogo cultural e de coragem pastoral em situações extremas. Em algum ponto desse processo, a Igreja formaliza o que o povo já dizia. Anchieta é reconhecido como beato e mais tarde como santo. E isso não é apenas burocracia religiosa, é a confirmação de que a história dele atravessou o tempo como história de virtude heróica, de vida entregue. O título Apóstolo do Brasil não é um enfeite, ele resume uma percepção. Em um momento fundador, quando o Brasil era um choque permanente de mundos, Anchieta foi um dos que mais se dedicou a plantar a fé católica e a organizar uma presença educativa e missionária duradoura. Muitas vezes no fio da navalha, mas o legado dele também tem uma forma mais concreta e quase inquietante. Texto. As palavras que ele escreveu continuam como evidência de uma mente que tentou capturar um mundo em formação. Gramática, poesia, cartas, teatro. Não é só religião, é registro cultural, é tentativa de tradução, é testemunho. E agora voltamos ao começo,
Porque toda história bem contada fecha o círculo com uma ferida e uma resposta. A praia, o menino, a areia, a maré apagando. Se você olhar com atenção, aquela cena carrega 3 sentimentos misturados, exatamente os que prendem a gente até o final. Satisfação. Sim, era isso mesmo. A vida de Anchieta foi uma história extrema, real, cheia de risco e tensão. Não uma hagiografia açucarada. Interesse, porque ele não venceu com espada, venceu com língua, presença, insistência, e isso é raro e perigoso. E um certo nojo, porque para o santo existir naquele cenário, ele teve que respirar o mesmo ar da brutalidade, teve que ver gente sendo tratada como coisa, teve que negociar com monstros de terno e com monstros de guerra, teve que engolir a bile para não virar cúmplice, e às vezes para impedir coisa pior. Ele escreveu na areia, sabendo que o mar apagaria, mas não escreveu para durar na areia, escreveu para durar em gente, e durou. Por isso, séculos depois, quando o Brasil fala de fé, missão e origem, o nome de José de Anchieta ainda aparece como uma cicatriz, luminosa, dolorosa de olhar de perto, impossível de ignorar de longe.